Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. Western, quadrinho publicado pela editora Cass Comics, agora no final do primeiro semestre de 2025. É um quadrinho de 88 páginas. Então ele é um quadrinho fino, apesar de ter um formato grande, ele tem poucas páginas. E ele tem 88 páginas no total, mas história, ele tem apenas 66 páginas. Então depois das 66 páginas, ele tem mais umas 20 páginas, esse finalzinho aqui, que são páginas de roteiro e extras. Então é uma história curta, o próprio nome e a capa já dizem, né, basicamente o que ele é, um faroeste. E ele tem preço de capa, que eu olhei aqui agora, que me assustou um pouco, que é R$125 preço de capa. Então, numa promoção aí de 50%, que é raro, ainda assim, o preço ficaria mais ou menos R$1 por cada página de história, né? Então, acaba sendo um quadrinho caro. Mas, ok, estamos aqui com um quadrinho. É um quadrinho da dupla, né? O Rosinski e o Van Hamme, que é a mesma dupla de Torgal e Poder de Nickel. Então, é uma dupla muito bem falada aqui no Brasil nos últimos meses e ano, né? Porque o Poder de Nickel foi lançado em 2024. E aqui a gente vai acompanhar o Nate. Eu vou falar Nate, mas ele adota mais de um nome no quadrinho, porque ele é obrigado a mudar de nome, já conta o porquê. E logo aqui no começo a gente vai ver esse Vander, que é o sobrenome do cara, que é esse cara aqui de bigode. Ele tá indo nessa cidade, que é uma cidade onde ele tem terras, porque um rapaz que mora ali, que é o Jazz Shizun, que é o irmão desse Nate, que é o protagonista, né? E ele diz pro cara rico, esse cara rico, ele ficou muito rico porque ele herdou dinheiro ali do pai dele, só porque ele é o irmão mais novo, pelo que eu entendi, né? E o irmão, que era o herdeiro de fato, né? Ele foi sequestrado por indígenas, e esse rapaz que chamou, né? Esse cara que agora tá rico por causa da herança, falou que encontrou o sobrinho dele, o filho do irmão mais velho, que tecnicamente seria o herdeiro da fortuna, né? Então ele foi lá pra reencontrar o sobrinho dele, e aí ele pede pra esse rapaz levar ele até o sobrinho, e chega lá e encontra aqui o Nate, né? Que é o protagonista da história, que é esse menino aqui. E aí ele começa a agir igual o sobrinho do cara, e o cara confirma, né, que ele realmente se parece com o sobrinho dele. Ele reconhece, né, que o garoto de fato parece ser o sobrinho dele. O menino tá falando algumas palavras indígenas ali. E aí ele puxa uma arma, ele mata o rapaz que é o Jazz, que levou ele até lá, e me vira pra matar o garoto. E o garoto fala, não, na verdade eu sou irmão do Jazz, eu tava me passando pelo seu sobrinho pra ganhar a recompensa que você tava pagando pra quem encontrasse. E aí o cara fala, tanto faz se você é meu sobrinho ou não, e vai pra matar o menino. Nisso, o menino puxa a arma e mata tanto o cara quanto o assassino de aluguel que ele tinha pagado pra ir com ele. Então nisso, o menino, ele já foi obrigado, né, a matar o cara pra defender a própria vida, porque o cara tava querendo matar o próprio sobrinho pra ficar com a herança, né, pra não ter quem contestasse a herança dele. O garoto, ele parte dali em fuga, né, ele pega uma carruagem e antes dele sair, ele dá de cara com a filha do ricaço que ele acabou de matar. E aí ele pega a carroça e vai embora, né, fugido. Ele dá essa encarada na menina e vai embora, né, ele claramente não mata ela. E aí aqui já passa um tempo, ele já tá adulto, ele toma um tiro, né, antes de fugir, então nas próximas páginas ele já tá sem um braço, ele tá só com o cotoco aqui, ó. Acho que aqui dá pra ver. E aí ele explica tudo que aconteceu com ele nesse meio tempo, que um cara meio que adotou ele por um tempo, e aí o cara cuidou dele, ensinou ele a se virar na vida. E aí depois disso, o cara pegou todo o dinheiro dele, que era o dinheiro da recompensa que tava com o ricaço que ele roubou depois de matar o cara, pegou todo o dinheiro e foi embora. Então ele não fica com raiva do cara, porque o cara criou ele, mas o cara roubou ele também, né? Sem ter pra onde ir, o Nate acaba voltando pra cidade dele, a cidade que ele foi obrigado a matar esse ricaço. E aí ele volta pra essa cidade, ele tenta arrumar um emprego lá e ele acaba arrumando um emprego como guarda do banco, segurança do banco. Então ele arruma um emprego, os caras não dão muito assim pra personalidade dele, né? Não dão muita confiança assim que ele vai ser um bom guarda, que ele é aqui de guarda, porque ele só tem uma mão e ele não faz esforço pra se mostrar um grande atirador na hora que ele vai fazer o teste, mas ele é contratado mesmo assim, mas ele sabe que ele dá conta assim do serviço, mas ele prefere se pôr de coitado. E aí, como segurança do banco, naturalmente ele tem uma mão só, então as pessoas vão ficar meio confiantes de assaltar
assaltar o banco. E quando tentarem, claramente vão encontrar um cara que ele é muito foda em combate, porque ele foi treinado por esse cara que cuidou dele na infância. Então ele vai ficar até conhecido, famoso ali na região, porque ele é um grande atirador, né? Então ele salva o banco ali no primeiro assalto, que tenta assaltar o banco, né? E o assalto que ele salva é justamente, ele salva o dinheiro, salva a moça também, que é essa moça filha do milionário que ele matou, e a moça que ele encara, né? Antes dele, quando ele foge lá no começo, que ele encara uma menininha e vai embora, ele encontra ela de novo, e ela tava depositando o dinheiro lá e ele salvou a grana dela. Então, assim, não vou falar muito mais porque é um quadrinho curto. Apesar disso, né, ele fala, tipo assim, o quadrinho é narrado no passado. Então, a gente não sabe de quanto no futuro ele tá narrando, mas ele narra no passado. E ele fala que ele tinha um grande plano. Então, ele voltou pra cidade com algum plano a mais do que só trabalhar no banco, né? E, assim, é um quadrinho curto, mas ele tem um desenvolvimento bem legal, sabe? Ele não parece, assim, quando você tá lendo, um quadrinho de 60 páginas, sabe? Porque ele tem um bom desenvolvimento, os personagens... Não tem tantos personagens, então quem vai ter um desenvolvimento maior é principalmente o Nate, que é o protagonista. Os outros vão ter um desenvolvimento ou outro, mas é coisa pouca, porque não dá tempo mesmo. Mas é um quadrinho que faz muito bem o trabalho dele. Então o Nate é muito bem desenvolvido no quadrinho, ele voltando pra cidade dele, e o quadrinho trabalha perfeitamente essa temática de faroeste. Essa dupla é incrível, eles fazem trabalhos muito bons. E assim, vários dos meus amigos colocaram esse quadrinho como melhores do ano. Eu não chego a colocar a tanto, né, pra tão alto assim, mas é um quadrinho excelente, com certeza um dos melhores quadrinhos que eu li agora no final do ano, e não vai chegar em lista de melhores do ano, mas é um quadrinho excelente sim, eu recomendo bastante, apesar de ser muito caro mesmo, um quadrinho muito caro. Enquanto eu estiver mostrando edição, vou mostrar arte, que claramente é algo que contribui muito pro quadrinho ser tão bom, eu comento mais algumas coisas, mas é isso, bora dar uma olhada na arte. Então vamos olhar aqui a edição do Western, quadrinho bem bonito aí, não tenho que reclamar, que a S-Comics sempre traz edições muito bonitas, pelo menos todos os que eu já vi, aqui a guarda bem bonitinha, e a arte do quadrinho, que é sensacional, né, tá aqui o protagonista, ele sendo obrigado a matar os caras, ele já... Desde moleque ele é muito bom de briga, porque aqui ele já mata sozinho um ricaço e um assassino de aluguel. Aqui tem algumas páginas que ficaram meio... Não sei explicar, elas ficam com umas ondinhas assim, né? Eu não sei o motivo, mas imagino que por causa da tinta. Aí aqui ele encontrando a menina. E é um quadrinho muito bonito, ele é dividido em alguns capítulos, né? Ele não é literalmente capítulos, mas ele tem essas páginas duplas assim na divisória, então... Das 68 páginas ainda dá pra descontar umas 8 páginas dessas divisórias de capítulo, mas mesmo sendo um quadrinho curto, ele tem um excelente desenvolvimento, a história é bem completinha. O único problema que eu colocaria é que mais pra parte final, ele, pra engatar ali, eu imagino que no final, né, que o autor esperava, né, o final que ele queria pôr pro quadrinho, aqui ele defendendo o banco. Então, pra chegar no final que ele planejava, vou voltar um pouco para não dar spoiler, para chegar nesse final que ele planejava, ele meio que coloca algo que, assim, não é algo que fica ruim, naturalmente, mas é algo que fica meio manjado, sabe? A coisa acontece porque tem que acontecer para chegar no final que ele queria, sabe? Tem um momento ali que não faz tanto sentido, mas não tira o mérito da experiência como um todo, que é ler esse quadrinho. Então, recomendo sim, quadrinho excelente, mais um, né, dessa dupla. Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fica aí, né, a recomendação do Western. A Cass Comics é uma editora aí que o pessoal tá gostando muito, porque eles trazem quadrinhos excelentes, tem uma curadoria muito, muito elogiada. E é isso, obrigado a quem ficou até aqui, se inscreve no canal e valeu!